o comportamento do cliente, ele mudou. Até antes da pandemia, em média, isso são dados da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Center, um cliente ficava, em média, no shopping, 3 horas. E agora, pós-pandemia, que estamos durante a pandemia, mas assim, pós a crise da pandemia, o cliente fica, em média, 40 minutos. Então, assim, o cara entra, consome e sai. Você vê que mudou completamente o comportamento desse cara. Então, assim, o que eu vejo que essas estratégias que são chaves, assim, né? Planejamento. Primeira coisa, cara, planejamento. Você tem que saber onde você está entrando. Fala, lojista! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast de Varejo na Prática. O podcast te ajuda a faturar o próximo milhão na tua rede de lojas. Podcast mais prático do varejo brasileiro. E hoje eu tenho um convidado super especial falando sobre estratégias das redes para as negociações com shoppings. Então, presta atenção, se você tem loja em shopping ou se você pretende, na tua expansão, estar em shopping, se faz parte da tua estratégia, olha, esse é o podcast para você. Então, acompanha até o final, porque hoje vai ser massa. E ó, aproveita que você está aqui, se você está me vendo no YouTube, já se inscreve no nosso canal, clicando no botão que está aqui embaixo, aperta o sininho para receber as notificações e já deixa o teu like aqui nesse vídeo. Se você está assistindo no Instagram, lembra de ativar as notificações lá em cima no cantinho, ou no Spotify, se você está ouvindo, segue esse canal, fechado? Esse é o podcast Varejo na Prática. Massa, e hoje eu vou receber meu amigo Ricardo Bolandini, ele que é um advogado especialista em shopping centers, já foi, né, superintendente shopping center, tem uma pegada comercial e muito grande no seu histórico, tem 14 anos de experiência no segmento e atualmente administra 400 locações em shopping center. Ricardo, bem-vindo, cara. Fala, Dino, como é que tá? Tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. Já é a segunda vez que a gente troca uma ideia. A primeira vez foi numa live do Instagram. Agradeço muito mais uma vez esse convite de vocês e da sua equipe. E espero que seja um bate-papo mais uma vez enriquecedor aí para os seus lojistas. Tenho certeza que é. Ô, Ricardo, antes da gente bater o nosso papo aqui, conversar sobre o que a gente preparou, fala um pouco de como que você atua hoje, né? Você lidera uma equipe que hoje cuida aí de 400 locações de shopping center. Como é que é o trabalho da tua empresa hoje? Cara, você vê que é um negócio muito curioso, viu, Dino? Porque a nossa experiência aqui, minha e da minha equipe, né, sempre foi trabalhando para shoppings, tá? E aí, nesse desafio que a gente tinha, nesses 14 anos de carreira, a gente percebeu que ninguém queria atuar para o lojista de shopping, cara. Era uma coisa até meio estranha, meio contraintuitiva, mas a gente percebeu essa brecha no mercado e quando veio a pandemia aí, né, cara, março de 2020, a gente falou, poxa, acho que essa galera precisa de um apoio nosso, uma turma como a minha turma aqui, que é um pessoal que é extremamente qualificado, extremamente técnico. O profissional de shopping center é um profissional extremamente técnico, né? Independentemente da sua área de atuação, a minha, por exemplo, o direito, né? E a gente montou uma equipe aqui multidisciplinar para ajudar o lojista de shopping, tá? Então você imagina que na administração do shopping tem um departamento financeiro, tem um departamento jurídico, um departamento de cobrança, um departamento de marketing e assim sucessivamente. Nós aqui na empresa, nós montamos uma equipe multidisciplinar que atende todas essas áreas para dar o suporte para o lojista, para que ele seja cada vez mais profissional frente à administração do shopping. Porque a indústria de shopping center, né, que chegou no Brasil na década de 60 e é extremamente profissional, se o lojista ele não estiver pronto, não estiver preparado para isso, de fato, ele não vai conseguir ter muito sucesso e muita prosperidade nesse segmento. Quer dizer, você conheceu o lado de lá profundamente, sabe como funciona e hoje, do lado de cá do balcão, você ajuda os teus clientes com estratégias para essas negociações. A gente costuma dizer, né, Ricardo, que a negociação ela é um pêndulo. Ora ela está contigo, ora ela está comigo. Ora ela está contigo, ora ela está comigo. E quem segura o pêndulo mais tempo? Quem tem as melhores informações e estratégias. Então, se eu vou lidar com o shopping center, que é um negócio extremamente profissional, pragmático, né, como a gente estava conversando antes, super focado em números, e eu não estiver preparado para isso, eu vou perder, né? A negociação vai pender, esse pêndulo vai pender mais para o lado do shopping. O Ricardo, o shopping, na real, ele é uma grande solução, né? Desde o seu nascimento, ele está em transformação, hoje
está se tornando muito mais um lugar da experiência do que necessariamente da compra, né? A gente vê muitas pessoas vão no shopping passear, não necessariamente comprar, né? E estão agregando novos serviços, enfim, trazendo essa atualização, até impulsionado pela pandemia, né? Só que ao mesmo tempo que ele é uma solução para uma rede de lojas, ele é um desafio, né? Porque você tem custos muito maiores, a operação de shopping é mais complexa por causa dos turnos, dos horários, final de semana e tal. Quais que são, na tua opinião, né, os fatores críticos para uma loja de shopping rodar bem, assim, para uma rede rodar bem em shopping center? Cara, você tocou num ponto aí muito bacana de se dizer e que eu tenho certeza que na sua audiência tem bastante lojista de shopping e acho que a primeira coisa que eu queria mencionar, principalmente para essas pessoas, é que o comportamento do cliente, ele mudou, do cliente que passeia no shopping, tá? Porque é bem isso, cara. O shopping deixou de ser um centro de compras e agora ele é um centro de convivência. Basicamente, ele é um centro de convivência, tá? Até antes da pandemia, em média, isso são dados da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Center, um cliente ficava, em média, no shopping, 3 horas. E agora, pós-pandemia, que estamos durante a pandemia, mas assim, pós a crise da pandemia, o cliente fica, em média, 40 minutos. Então, assim, o cara entra, consome e sai. Você vê que mudou completamente o comportamento desse cara. Então, assim, o que eu vejo que essas estratégias que são chaves, assim, né? Planejamento. Primeira coisa, cara, planejamento. Você tem que saber onde você está entrando, né? Saber se o seu público-alvo está rodando ali no shopping, se tem operações do seu segmento e tentar saber, e existe como saber se essas operações do seu segmento estão se dando bem. O próprio shopping pode te passar esse tipo de informação, tá? E, principalmente, Dino, é o seguinte, cara, o lojista que está começando em shopping não tem que achar que o shopping vai fazer o trabalho para ele. O simples fato, montei minha operação no shopping, pronto, estou com a vida resolvida? Não, cara, você está só começando a sua relação, entendeu? O shopping, ele tem algumas obrigações por contrato contigo, mas basicamente é assim, em lhe ceder o ponto e fazer um bom centro de convivências para você. Agora, o trabalho de vendas, meu amigo, treinamento de equipe é com você e com a sua equipe de loja. Entendeu? Então, talvez, acho que o grande gargalo que eu percebo, né, na maioria dos lojistas aqui que trabalham conosco e que nos procuram a nossa ajuda aqui é nesse sentido. Cara, mas o shopping não está fazendo nada por mim, montei minha loja e não tem ninguém entrando. Aí você pergunta, mas tem fluxo no shopping? Tem fluxo. O cara só não entra na tua loja, então talvez o problema seja seu. Perfeito, por isso que dentro da metodologia que a gente utiliza aqui da Rede Milionária, a gente sempre pensa num planejamento de ações de venda, de campanhas, exatamente para provocar o movimento que eu quero ter. Então, quando eu penso em uma loja de shopping, não depender exclusivamente daquilo que o shopping faz, até porque o shopping está fazendo para todo mundo, não está fazendo para você especificamente, né? E eu Perfeito. aprender, inclusive, com as grandes redes, né? Eu faço alguns estudos de caso, Ricardo. Por exemplo, como é que o Boticário tem uma entrada de loja sempre atraente? Como é que a Nike, quando faz uma liquidação, você vê lá do fundo do corredor, é impossível você não enxergar. Né? Ou seja, planejar as ações frequentes, não só liquidações, mas as principais campanhas que vão trazer o cliente, e não só na publicidade ou na porta de loja, mas relacionamento, reativação de clientes antigos, né? Esse cliente que já veio comprar no shopping, ele volta ao shopping. Possivelmente o shopping está ali no radar dele, mas talvez ele está esquecendo da tua loja. Então, esses 3 pontos que você trouxe, né? Entender as mudanças do comportamento, ter um planejamento sobre onde está entrando, onde está pisando, qual é o perfil do shopping, se de fato combina com o perfil da tua loja e o posicionamento dela, né? E Exatamente. planejamento e ações para não depender do shopping é fundamental. Perfeito, perfeito. Ô Ricardo, shopping é para todo mundo? É para todo tipo de loja? Ou tem algum tipo de loja que não tem jeito e não roda bem em shopping? Cara, você sabe assim, é curioso você me fazer essa pergunta, porque num passado recente aí a gente participa de muitos grupos de shopping, né? E eu recebi aqui uma publicação de um shopping fora do Brasil, de uma loja de funerária, cara, expondo caixões e tal, e eu fiquei imaginando, imagina uma loja dessa aqui no Brasil. Não tem, né? De fato não Que tem. louco. Assim, loucura. Assim, Dino, eu vou te E falar, aí, cara, que assim, desculpa te interromper, mas sim, eis o produto que todos nós, sem exceção, vamos precisar, né? Não é verdade?
Sei É lá, verdade, cara, sem dúvida. talvez você não compre óculos na tua vida, talvez você não compre, sei lá, um secador, talvez você não compre um tipo de carro, talvez você não compre um vaso. Meu, mas o caixão você vai É, comprar em algum momento. Você não, né? vai. Vão comprar por você. Alguém da sua família, né? Mas é verdade, cara. Mas você vê que fato curioso, né? Mas assim, aqui no Brasil, cara, culturalmente, o que que dita meio que a regra, né, dos shopping centers? É o seguinte, é, cara, partido político, né? Questões políticas, o pessoal evita de colocar. Evita, na verdade, não, proíbe, tá? Questões religiosas também é proibido. E algumas coisas relacionadas a time de futebol e agremiações de torcida. A gente sabe que hoje você roda em shopping, você vê lojas, né? Operações de torcida que vende produtos oficiais, mas nada que possa trazer algum tipo de conflito entre os consumidores que estão passeando e tudo mais. Então, assim, basicamente, esses três nichos, vamos dizer, se é que podemos dizer que isso são nichos, né? São evitados por shopping. Demais, aí vai do potencial de consumo mesmo, do serviço ou do produto, da mercadoria que você oferece. Mas, assim, falar para você que existe uma regra, seriam mais esses três nichos aí que o pessoal trava, que o pessoal não deixa entrar. Então, vamos lá, partindo aqui para a continuidade do que os shoppings normalmente fazem vistas grossas, é com relação a produtos ilegais, né? A gente sabe que hoje em dia existem muitos produtos paralelos, né, não Uhum. oficiais, não originais, então o shopping também ele tem meios, através dos instrumentos que o lojista assina, para poder segurar esse tipo de produto para que você não venda. Então, tirando isso, Dino, acho que a coisa meio que está livre, tá? Claro que passa por um crivo da administração do shopping, mas está meio que livre para o lojista poder trabalhar qualquer tipo de segmento. E o legal do shopping, né, é que você tem diferentes opções de operação, né? Desde um corner ali, um quiosque, uma área menor numa área de serviço, uma área menor, né, num espaço de serviços, uma loja maior. Enfim, o shopping ele possibilita essas adequações, né? Inclusive para que operações menores possam entrar, possam rodar ali junto com ele, né? Sim. O, Ô, Dino, só me permite fazer uma observação que acho claro. que você tocou num ponto legal, cara, que é o seguinte: algumas pessoas elas falam, elas me perguntam, né? Pô, Ricardo, por que eu não posso entrar num quiosque, né? Por que eu não posso fixar o meu ponto em um quiosque? É importante dizer aí para sua audiência, para quem participa do seu curso, que é o seguinte: o contrato de quiosque, para quem trabalha com shopping, via de regra, ele é um contrato para você experimentar o shopping, sabe? Ele é um contrato temporário. Juridicamente, ele é frágil, ele pode cair a qualquer momento, tá? Via de regra, os shoppings fazem um contrato de 6 meses. E claro que, poxa, Ricardo, mas tem uma Chili Beans aqui no meu shopping que está há 30 anos. Tá, tudo bem, mas está num contrato a prazo indeterminado. A qualquer momento, o shopping pode tirá-lo. Então, assim, juridicamente é frágil. Um quiosque ele é feito basicamente para você experimentar o shopping, ver se o seu produto ou o seu serviço tem aderência naquele centro de compras, e a partir daí você passa por um contrato comercial, que é o que a gente chama, né, um contrato de 60 meses, em uma loja. Aí você fixa o seu ponto, e aí você fica, sei lá, 300 anos naquele shopping. Massa. O Ricardo, a pandemia ela acabou castigando muito esse setor, né? Quer dizer, a pandemia castigou muita gente, castigou todos nós, alguns em maior, com mais problemas, alguns com menos problemas, mas todos fomos castigados. O shopping center ele foi especialmente castigado porque naturalmente um ponto de aglomeração, fechado e tal. É, Dá para dizer que o movimento voltou? Dá para dizer que o consumidor voltou para os shoppings? Ou os números mostram ainda uma tímida, um tímido retorno do cliente? Tá. Dino, eu queria primeiro, antes de entrar propriamente nos números, eu queria dizer que o que a gente já pôde acompanhar daqui, né, com matérias que saíam, quando estava ali na crise mesmo da pandemia, quando estava no auge, shoppings fechados e tudo mais, quando órgãos da imprensa fazia comparativo de shopping com estádio de futebol, né? Ou locais de shows. Então, assim, para a gente que trabalha no segmento de shopping, sabe que o shopping ele tem sim movimento, ele é sim cheio, mas não existe uma aglomeração, né? O que de fato acontece em outros tipos de evento. Então, a classificação acaba sendo um pouco diferente. Mas, assim, os números estão voltando, Dino, está recuperando.
A gente vê alguns shoppings aqui que a gente tem bastante relacionamento, batendo recordes, tá, de fluxo, desde a sua inauguração. Claro que tirando o mês de dezembro da conta, porque dezembro, de fato, acaba distorcendo muito, mas a gente vê que o fluxo está voltando, não voltou ainda ao patamar de 2019, anos anteriores, não voltou, mas está muito próximo, se a gente for comparar com a média. Mas alguns shoppings já passaram, já ultrapassou, sim, o fluxo já está voltando, mas lembrando da minha observação lá do começo, tá? O fluxo já voltou, mas num comportamento diferente. O cara entra, consome e vai embora. Ele não fica rodando muito mais. Outro comportamento vai exigir aí um time de atendimento diferenciado, né? Uma atratividade maior para as suas fachadas e vitrines, né? Uma dinâmica de contato com ex-clientes, ou seja, vai demandar ações diferentes, né? O cliente se transforma, a loja se transforma. Toda mudança no comportamento humano vai refletir na mudança da maneira de fazer compras, da maneira da gente planejar e executar o marketing, né? Então, é muito interessante a maneira como aquelas lojas que de fato acompanham e conhecem os seus clientes são orientadas a dados, né? Elas conseguem fazer essa virada mais rápido. E nesse contexto, você que está nos assistindo, nos ouvindo, a velocidade é mandatória. Tá? Percebeu a mudança? Tem que ser veloz, tem que ser ágil. Né? Tem uma frase que eu gosto muito do Kevin Roberts, que ele fala o seguinte: nessa era veloz, se você não está incomodando, você está sendo incomodado. Né? Então, assim, ó, ou você está incomodando um concorrente, ou você está incomodando os teus concorrentes, ou você está sendo incomodado por alguém. Então, velocidade, velocidade. Ricardo, como é que tá? Dino, desculpa mais uma vez te interromper, meu amigo, mas assim, não, imagina. O que acontece, cara? O lojista, às vezes, ele não percebe que na administração do shopping existe todo um time que pode trabalhar por ele, tá? Então, assim, não é que vai trabalhar para a loja dele, mas existem tantos dados, tantas informações que o lojista pode utilizar disso para fazer as suas campanhas, entendeu? Para melhorar o seu marketing, para melhorar a sua fachada, entender qual é o público que está frequentando o shopping. O shopping, a cada 4 meses, pelo menos, ele faz uma promoção, ou de namorados, ou de mães, ou de pais, e faz lá um compre e ganhe, faz um sorteio de Natal, e ali o shopping coleta muitos dados, entendeu? Que o lojista pode aproveitar desses dados para fazer as suas campanhas próprias. E o que eu sinto, eu que trabalho há 14 anos nesse segmento, é que isso não é utilizado. Essa que é a verdade, né? Então, assim, o pessoal não faz uma parceria junto com a administração, não procura essas informações, não colhem esses dados para que faça uma campanha mais direcionada. Outra coisa que você mencionou aí é a mudança de comportamento. A gente vê as operações mais modernas, você citou o próprio Boticário, né? Com fachadas amplas, né? Fachadas abertas e sem obstáculos para que o cliente possa entrar. Quando o cliente percebe, ele está andando na frente da loja, quando ele percebe, ele já está lá dentro. E aí uma equipe de vendas extremamente competente, treinada, antenada a esse comportamento do consumidor que mudou, já aborda, enfim, já vê o que a pessoa precisa. Mas a gente vê muitas lojas ainda teimando em colocar muita mercadoria na frente da loja, obstruindo a entrada, tampando uma eventual promoção que esteja fazendo. Então, assim, acho que o lojista ele precisa estar antenado a isso, essas novas tendências, né, de operações, de fachada, de atendimento, e usar as estratégias e os números que o próprio departamento de marketing do shopping pode oferecer. Mas já tive vários insights aqui. Isso aqui já vai virar uma outra aula só para os alunos que têm lojas em shopping, viu, Ricardo? Vai virar fonte de pesquisa aqui, esse material incrível que está rodando aqui. O Ricardo, como é que tá a rotatividade, né? Você estava me falando antes da gente começar a gravar aqui que está rolando uma dança das cadeiras. Muitas redes estão trocando suas lojas de shoppings por outros shoppings. Como é que tá esse cenário hoje? Cara, é um cenário extremamente curioso, né? Porque a gente acaba acompanhando lojistas extremamente saudáveis e com bons históricos dentro dos shopping centers, saudável no histórico de locação, pagamento de boleto, boas vendas, né? Mas com contratos antigos, né, Dino? Então, você veja que o segundo semestre de 2020 ele teve índices que reajustam as locações extremamente altos.
37%, 39% de reajuste no aluguel, e esses reajustes refletem outras verbas ali do boleto, sabe? Então, assim, um contrato que de 2 anos para cá, dependendo da locação, teve 60% de aumento de boleto. Nossa. E, obviamente, que a venda não acompanhou isso, muito pelo Claro, claro. contrário, a venda nesse período em queda. Até Então, porque assim, a gente... algumas vendas que aumentaram foram altamente. É um reflexo de inflação, de aumento de preço, e não De necessariamente de preço. aumento de vendas, né? Quer dizer, quem Exato. registrou aumento de vendas precisa separar aquela camada do aumento de vendas que é basicamente aumento de preço, né? Isso. O cara, assim, esse cara que teve aumento de vendas, ele teve um aumento de faturamento. Então, o cara vendia 200, está vendendo 250 eventualmente, mas está vendendo menos. O cara tinha um ticket de venda mês de 50 vendas, é um exemplo, e agora está vendendo 25, mas ele teve um aumento de preço do produto final e isso afeta a frente, lá, a conta final. Então, assim, a rotatividade está grande, o que a gente vê de fato é uma dança das cadeiras. O que eu posso observar aqui, que a gente trabalha para grandes redes, tá? O lojista de grande rede, ele não fecha a loja, ele substitui a loja. Então, ele substitui a locação, tá? Porque ele vê que em outro shopping, ele tem potencial de venda da mesma que ele tem no shopping A, tá? Só que no shopping A, um custo extremamente alto. Então, ele leva essa operação para um shopping B, com custo metade, às vezes, e com potencial de venda igual. Então, é isso que acontece. E aí, num exemplo muito parecido com esse, o lojista tira a loja desse shopping, traz para o shopping B, e o do B leva para o shopping A, porque, de fato, acontece esse movimento. Infelizmente, assim, ou felizmente, né? Eu trabalho na indústria já há bastante tempo, eu posso dizer que o shopping center, as redes de shopping, eles preferem perder um lojista do que manter um lojista que tem um bom histórico, por conta de não quer reduzir o seu valor de locação. Olha, esse lojista tal, no ano de 2020, me garantiu R$ 20.000 de aluguel, em 2021 esse cara não pode me garantir menos, entendeu? Existe essa mística no nosso mercado, e é por isso que acontece essa dança das cadeiras, como está acontecendo agora. Muitos pontos vagos, né, surgiram por conta da pandemia. E aí surgiram algumas oportunidades. É Você isso que eu vê, ia por falar, exemplo, né? Isso é uma você, oportunidade, né? sim, você pega shoppings consolidados, tá? Shoppings antigos, bem consolidados, com venda, com potencial de venda muito forte, e que antes você não tinha ponto. Você tentava abrir uma loja lá, não tinha, era extremamente escasso. E quando aparecia, o valor do aluguel era extremamente alto. E hoje em dia não. Aconteceu uma chacoalhada no mercado, onde em shoppings extremamente fortes perderam algumas operações, e aí motivou também essa movimentação de lojistas. Nessa análise, né, o que uma rede de loja precisa levar em consideração se fica ou não num shopping? Exemplo, eu estou aqui num shopping que é tradicional, que historicamente sempre foi um bom shopping de movimento, público certo para o meu posicionamento, mas depois da pandemia esse shopping, por algum motivo, perdeu a mão, não deu giro. é, eu busco nos dados que o marketing do shopping tem para me apoiar em relação a fluxo, em relação a público e tal, para eu poder tomar essa decisão? Ou como é que eu posso fazer uma análise mais técnica, se eu fico ou não no shopping? Dino, primeiro, se apoiar no marketing do shopping, tá? Porque o marketing tem todos os dados na mão como eu já disse, como você complementou, quem frequenta, qual é o público, qual é a idade, qual é o gênero, enfim, qual é o horário que está mais no shopping, qual é o horário que está menos no shopping, se é final de semana, se é à noite, enfim, o shopping tem todas essas informações e às vezes você está totalmente na contramão disso, né? Às vezes você está totalmente na contramão. Infelizmente isso acontece. E tem clientes meus que a gente trabalha aqui que o pessoal, sei lá, faz 3 meses que não aparece no shopping. Mas hoje o cara já está extremamente consolidado, enfim, ele tem toda uma rede de suporte, mas principalmente para quem está começando, tem que viver de fato o dia a dia da operação. Tem gente que foca no final de semana, mas o público está durante a semana. Shopping mais de centro, shopping mais com perfil de área primária, muito densa de parte empresarial. Então, no final de semana acaba sendo mais fraco, ou à noite. Então, assim, o cara tem que coletar esses dados com o marketing do shopping para fazer realmente a sua equipe e as campanhas direcionadas para isso. Então, esse planejamento é extremamente importante. Muita negociação. Tem que ter essa paciência. Que a gente costuma falar aqui na empresa, tem que ter, na verdade, não é cabeça, é estômago. Você tem que ter estômago
para sentar, negociar, tem que ter paciência para poder negociar. Afinal de contas, depois que você assina um contrato, dificilmente você consegue mudar alguma coisa. Os shoppings, eles se apegam muito ao que está no contrato. Então, assim, principalmente shoppings consolidados. Então, ó, se você assinou, você teoricamente teria que ter feito já um planejamento, um estudo sobre o que você assinou. Agora, eu não consigo mudar muita coisa. Então, assim, ter esse planejamento, ter esse feeling, né? A organização é extremamente importante. O que eu mais vejo aqui é o lojista, o boleto de um shopping center, ele é composto de várias linhas, de várias contas, tá? Diferente de uma locação de rua. Locação de rua normalmente vem o quê? O aluguel, IPTU e só. Aluguel e IPTU. A energia vem no boleto à parte, porque ele faz direto para a concessionária. Shopping center não. O boleto ele é composto de várias linhas, várias despesas. E o lojista ele não acompanha isso de perto. Ele olha o número final. Quanto que eu tenho que pagar para o shopping esse mês? 20 mil. Tá bom, vou pagar. Mês que vem, quanto deu? 20.500. Tá dentro, vou pagar. Mas ele não acompanha, ele não faz essa gestão da linha a linha das despesas dele, entendeu? E aí o cara vai sangrando e ele não consegue ficar. Chega uma hora que essa conta fica impagável, né? Se eu pudesse deixar uma dica assim, especial pro que define aí o que uma rede, de fato, uma rede milionária, ela fica ou vai embora, na verdade é o planejamento e não espera sangrar até morrer, entendeu? Deu 2 meses ali de sinal vermelho, de negativo, já senta para tentar negociar. Não deu, já vamos partir para uma substituição dessa loja. Vamos tirar essa loja de um lugar que não está vendendo e que está com custo muito alto, vamos levar ela para um outro lugar que vai vender e vai ter um custo de locação mais baixo. Massa. Tem algumas armadilhas que redes caem, né, nos seus contratos com o shopping. Você falou aí do contrato, e você comentou que o shopping se apega muito aos detalhes de contrato, né, sempre vai utilizar o contrato como sua ferramenta de negociação. Eu queria que você comentasse algumas dessas armadilhas que redes costumam cair, né? A primeira é fazer contrato com menos de 5 anos. Por que isso é uma armadilha, Ricardo? Pois é. Você vê que a equipe de shopping, tá? Isso não vou falar nem que é culpa deles, tá? Faz parte do sistema, faz parte da indústria. É assim a cultura de negociar com o shopping center. Quando você senta para negociar com o shopping, ele vai falar para você assim, né? Vou te falar que a maioria dos shoppings ele fala assim: olha, você tem que me pagar luvas, né? Que é o ponto, tecnicamente, que nós chamamos aqui de CDU, cessão do direito de uso, né? Você tem que pagar a sua CDU, R$200 mil, só para você ter o direito de fazer parte daquela estrutura técnica. E aí, depois, ele começa a negociar os valores de locação, aluguel, condomínio e tudo mais. E aí, o lojista fala, nossa, mas por que eu tenho que gastar esses 200 mil no meu ponto? Eu não tenho uma opção para não gastar esses 200 mil de ponto? Aí o shopping vira para ele e fala, vou te dar um contrato de 3 anos, vou te dar um contrato de 4 anos. Ou seja, um contrato menor do que 5 anos. Só que o que acontece, Dino, é o seguinte, a lei de locações ela é expressa e ela é clara nesse sentido. Se você tiver um contrato menor do que 5 anos, você não tem direito à sua renovação compulsória, que é que nada mais é do que o seguinte: o seu contrato, quando está por vencer, se você tem 5 anos de contrato, você entra com uma ação renovatória no Poder Judiciário, tá? E o juiz renova o seu contrato automaticamente, e assim você vai ficando, de 5 em 5 anos você vai renovando o seu contrato. E isso não é dito pelo comercial do shopping, ou para quem é de shopping e está negociando com o lojista. Na prática, o que acontece? O cara assina um contrato de 3 anos porque fala, nossa, não quero pagar ponto. Por que eu tenho que desembolsar 200 mil de cara, sendo que eu vou gastar 100 mil na reforma da minha loja, vou ter que comprar o meu primeiro estoque, vou ter que ter um fluxo de caixa? Não quero gastar esses 200 mil. Aí o shopping dá para ele um contrato de 3 anos. Quando termina esse contrato de 3 anos, está na mão do shopping renovar com você ou não. Tá? Então, imagina que deu tudo certo essa operação. Você investiu, sei lá, vamos chutar aqui ao todo, R$1 milhão. E essa loja hoje vende 300 mil por mês, tá? Com lucro líquido médio de 20% por mês. Você fala, nossa, a operação está extremamente saudável. Deu 3 anos de contrato. Você senta para negociar com o shopping fala, não, tenho interesse no seu ponto, pode ir embora? Não tem o que você fazer. Tá? Lojista, não tem o que fazer. Então, por isso que é tão importante e as pessoas não dão tanto valor, e eu te falo aqui que são diversas marcas que a gente trabalha, e desde as maiores, as menores, enfim, elas não dão muita atenção a isso, que é um contrato por no mínimo 5 anos. Boa. Renovação de contrato por e-mail, o que é uma armadilha? Meu amigo, aí
indo em continuidade àquilo que eu estava falando. Aí o shopping fala, não, Ricardo, legal, tem um contrato aqui de 5 anos, então, beleza, tenho direito à renovação compulsória. Vou mandar um e-mail lá para o shopping, prezados amigos, quero renovar meu contrato por mais 5 anos. E acha que já está renovado. Não está. Não está renovado. Tem vários clientes nossos aqui que mandaram simplesmente um e-mail para o shopping, achando que o contrato estava renovado e não estava. Você tem que ter isso formalizado, um contrato, ou um aditivo contratual, dizendo que seu contrato está renovado. Entendeu? É importante você também observar o prazo. Passou o prazo de negociação, ou seja, quando tiver faltando 1 ano para acabar o seu contrato, você tem que entrar com uma ação renovatória, entendeu? É de 1 ano para acabar a 6 meses. Se você não entrar com ação, o seu contrato não está renovado. Então, já me deparei com alguns casos aqui na empresa, onde você pergunta, lojista, seu contrato está para vencer, você negociou? Já mandei um e-mail para o shopping. Cara, seu contrato não está renovado. Sinto em lhe dizer que o seu contrato não está renovado. Enquanto você não assinar um instrumento com o shopping de aditivo ou um novo contrato com as bases dessa renovação, você não tem uma renovação acontecendo, e já vi lojista sendo despejado por conta disso, tá? Achando que o simples e-mail tinha resolvido, não resolveu e o cara foi despejado. Assim como nessa continuidade aí em relação ao contrato, assinar o contrato sem ler suficientemente bem, né? Sem ler os detalhes, mas principalmente sempre pedir ajuda de um especialista, né? Porque quando uma coisa é um leigo ler um contrato, um empresário, por mais que ele seja experiente, por mais que ele tenha conhecimento e experiência, mas existem algumas questões ligadas à legislação, como você citou aí dos 5 anos, e algumas outras questões de interpretação que um leigo não vai conseguir interpretar, não vai conseguir capturar. Então, é fundamental ter um especialista aí como você, como seu time, para fazer uma revisão desse contrato, né? Sim, sem dúvida. É assim, ó, um jogo de contratos de um shopping, basicamente, tá? Contratos de locação, 12 folhas. Normas gerais, que vem junto, 60 folhas. Regimento interno, vem junto, mais 30 folhas. Convenção de condomínio, que tem shopping que tem, mais umas 60 folhas. Então, é um conjunto de documentos, na verdade, que o lojista precisa assinar, que precisa realmente de uma qualificação técnica e de pessoas que tenham vivência nisso para poder dar o suporte para o lojista. O que acontece é que o lojista pega tudo isso. Vou te falar que aqui na empresa, a gente pede para os nossos clientes um prazo mais ou menos de 2 dias a 3 dias, tá? Para a gente analisar tudo isso. A gente vê alguns lojistas assinando em 2 horas. Você fala, meu, esse cara não leu nem se o nome dele está certo. Se o nome dele estiver errado, ele não pegou. Entendeu? E acontece muito, tá, Dino? Então, assim, isso é extremamente comum. Então, assim, como nós estamos falando aqui de lojistas que querem montar uma rede milionária, os mínimos detalhes são extremamente importantes, tá? E o contrato é o pontapé inicial. Ainda mais se você não é um cara analítico, né? Porque tem um perfil que é mais analítico. Eu vejo quando na mentoria Rede Milionária, a gente vê de cara quem tem um perfil mais analítico, né? O cara realmente quer, ele gosta da ordem. A gente tem uma etapa lá, Ricardo, que é uma incubadora. Os primeiros 30 dias o aluno fica numa incubadora onde ele recebe uma atenção muito mais próxima para ele pegar o jeito, para ele entender para ele entender as ferramentas, para ele entender a dinâmica dos encontros, das mentorias e tal. E aí a gente vê claramente, né? Tem alguns perfis são mais analíticos, o cara lê de cabo a rabo, faz pergunta, fica desesperado se às vezes uma das atividades não está muito clara e pede ajuda e tal, e aí você tem aquele outro perfil que fala, não, beleza, tranquilo, entendi, vai fazendo e tal, então são... Na hora eu me viro. Imagina no contrato, né, que o bicho está pegando ali num acordo para muitos anos, né, de uma operação que é cara, de uma operação que envolve muita grana. Tem mais uma armadilha aqui. Cálculos dos custos indiretos da locação. Tem a ver com o que você falou antes, né? De eu entender os demais custos, explodir esses custos. Mas assim, ó, entender esses custos abre caminho para negociações, para algum tipo de flexibilização? Sim, abre caminho. O que acontece é o seguinte, são 620 shoppings hoje no Brasil. 620, tá? Espalhado por todo o Brasil. Então você imagina que o IPTU cobrado no Rio de Janeiro é diferente de um IPTU cobrado no interior do Nordeste, tá? Então, isso tudo deveria entrar na conta do lojista.
E, normalmente, o shopping não passa essa conta para você se você não pede. O que o shopping passa para você quando você está negociando? Olha, o seu aluguel vai ser R$ 100 o metro quadrado, o seu condomínio mais ou menos R$ 80 o metro quadrado e uma taxa de fundo de promoção e propaganda de 20% sobre o aluguel. Ponto. É isso que o shopping te passa. Mas o shopping não te passa quanto que você vai pagar de ar-condicionado, quanto que você vai pagar de energia, quanto que você vai pagar de IPTU, entendeu? E o lojista acaba fazendo conta só com aqueles valores iniciais que o shopping passou. Quando o cara inaugura a operação, na verdade, quando o cara assina o contrato, de cara ele recebe um boleto lá. Olha, toma aqui, ó, paga o seu aluguel, paga o seu condomínio proporcional ao mês, paga aqui seu já o IPTU. O cara fala, porra, mas eu nem inaugurei minha loja. Tá aqui, toma aqui o seu boleto. Te isentei só do aluguel enquanto você estiver em obra. Então, assim, existem algumas despesas indiretas que um lojista menos experiente ele não coloca na conta. Ele faz lá uma projeção de vendas, na minha loja eu vou vender uns 100 mil, pelo que o shopping me passou, meu boleto mais ou menos 10 mil, ok, está dando 10% da minha venda, vou seguir. Só que tem todas essas despesas indiretas da locação, eu não estou nem falando de funcionário, estoque, sim. capital de giro. Especificamente da locação. Locação, perfeito. Despesas indiretas da locação, que o cara não põe na conta dele e só depois que ele inaugura, que ele é pego de surpresa. Entendeu? E o que acontece, Dina, é o seguinte, todos nós sabemos aqui que uma loja, dificilmente ela inaugura já cravando aquele faturamento Claro. que o cara projetou. Tem todo um processo de maturação da operação. Então, você imagina essa equação aqui, ó. Presta bem atenção. O cara inaugura, não fatura aquilo que ele estava imaginando, porque é um processo natural. E em contramão a isso, o cara tem custos indiretos da locação que já mata ele em 3 meses de loja em shopping. E aí o cara traumatiza, ele fala, nossa, o problema é ter locação em shopping. Cara, o problema não é ter locação em shopping, o problema é não ter uma locação planejada, entendeu? Procurar saber esses detalhes, essas minúcias, que pode custar a vida da sua loja. Mas, perfeito. Tem uma frase que diz o seguinte, ninguém planeja fracassar, mas fracassa por não planejar. Você vê que até para um processo de locação no shopping, você precisa ter um planejamento. Você precisa estar preparado para isso, você precisa conhecer os detalhes, né? A mesma coisa com a tua venda. O que vai acontecer, né? Bem destacou o Ricardo, quando você inaugura uma loja, ainda mais um shopping é uma praça nova, é um canal novo para você. Por mais que a tua marca seja conhecida, imagine uma rede de lojas aqui que já está operando em vários pontos. Você vai entrar num shopping ou vai inaugurar um shopping na tua cidade, numa cidade X. Ou o shopping faz parte do processo de expansão. Não é porque a tua marca é relativamente conhecida que aquela loja vai ser um sucesso. Até porque a gente sabe que a rotatividade que a gente tem no varejo diz que mais ou menos em 6 meses vai mudar praticamente todo o teu time. Você vai ter realmente um time formado lá por 8, 9 meses, né? Se tudo correr bem. E até o entendimento, né, Ricardo? Eu quando fui head marketing da Citylar, com 250 lojas, cara, cada unidade performava diferente nos produtos mais vendidos, né? Então você tinha loja de um shopping, tem um perfil mais popular, alguns produtos performam melhor. Loja de um shopping um pouco mais premium, outros produtos performam melhor, mas de maior valor agregado. Loja do centro é um outro perfil. Loja de aquelas avenidas, né, que levam aos bairros onde os clientes moram, né, onde a população geral mora, outro perfil. Sim. Loja de bairro, outro perfil. Ou seja, vai um tempo para entender esse jogo, né, do cliente, do perfil de produtos que mais vende e da própria dinâmica do shopping, né? Sim, sem dúvida. Agora você falou da importância de entender, né, a administração, como é que o shopping trabalha e tal. Como ter como construir então um relacionamento saudável que realmente gere uma relação ganha-ganha, né, que o shopping ganhe, porque ele vai precisar ganhar, e que o nosso lojista milionário também ganhe com uma boa relação com o shopping? Eu acho, Dino, que a gente precisa pensar em ter uma relação participativa com a administração, né? Você precisa realmente entender como funciona a dinâmica do shopping, e isso você consegue, afinal de contas, a administração está aberta e ela está ali para administrar as lojas. Ela está ali para fazer uma gestão sobre as lojas, entendeu? Então, você consegue ter esse tipo de contato, você consegue ter esse tipo de acesso, e o que eu percebo são 2 comportamentos extremamente comuns.
Primeiro, zero relacionamento, o cara não tem contato nenhum, às vezes não sabe nem que existe uma administração, tá? Então, assim, até quando a gente costuma brincar, a gente que trabalha aqui no segmento, fala assim, pô, eu trabalho lá no shopping. Normalmente as pessoas perguntam, que loja? Né? As pessoas esquecem que não sabem, de fato, né, que existe uma administração e às vezes nem o lojista sabe. Então, assim, essas duas características. O cara não sabe que existe uma administração, ou o cara sabe e ignora, entendeu? E quando não ignora, o que é ainda pior, o cara é extremamente grosseiro. O cara acha que a pessoa da administração está ali para trabalhar para ele. Na verdade, o cara está ali para trabalhar com ele e não para ele, entendeu? Se você chegar na administração, primeiro, você precisa procurar ter uma relação, algum tipo de relação com a administração do shopping. E, de fato, uma relação de ganha-ganha. Você tem que mostrar para o shopping, você tem que mostrar para a administração aquilo que você está fazendo na sua operação para agregar ao shopping. Afinal de contas, você faz parte de um conglomerado de lojistas, você está ali em médias, né? Em média aqui no Brasil são 198 lojas por shopping. Isso é uma média, tá? Pelo número de lojistas e pelo número de shopping. Então, são 198 lojistas por shopping. Cara, você faz parte ali de um condomínio, você faz parte de um conglomerado. Então, assim, vá até a administração e mostre para eles o que você, lojista, está fazendo através da sua loja para contribuir para o sucesso do shopping, entendeu? Para contribuir para o sucesso da comunidade. Afinal de contas, o shopping também ele é um prestador de serviço para a comunidade. Então, o que você, lojista, está fazendo para contribuir para o sucesso do shopping, para o sucesso da comunidade? O que você está fazendo para você vender mais? Entendeu? Porque se você bater na administração, olha, eu não vendi esse mês, meu custo está caro, você não me ajudou, opa, pera lá. O que você fez? Primeiro me fala o que você fez. Deixa eu entender o que você fez, para saber se através do que você fez eu consigo te ajudar. Então, assim, a relação ela realmente precisa ser muito próxima, ela precisa ser muito parceira. Ninguém gosta do chatão, já vou adiantando aqui. Ninguém gosta do chatão, o cara que só vai lá para reclamar, o cara que não faz nada, só reclama, só liga para reclamar, entendeu? Só liga para criticar. O cara não agrega em nada, não dá uma opinião. Então, assim, esse cara, depois de um tempo, ele não é nem atendido mais, não é nem recebido, ninguém mais quer falar com ele, entendeu? Então, assim, você precisa mostrar que você é participativo, que você está agregando para o shopping e para a comunidade, entendeu? E que você está afim de fazer a sua loja vender, você está afim de fazer que o shopping tenha mais sucesso. É isso. Isso vai fazer com que o lojista tenha uma relação saudável com a administração. Nossa, uma baita moeda de troca, né? Quando a gente produz os calendários milionários, são as programações, né? Basicamente isso aqui. Ontem, inclusive, tem um podcast específico sobre calendário. Se você que está ouvindo ou assistindo a gente agora não viu ainda, procura no YouTube ou aqui no Spotify um podcast específico sobre calendário. Quando a gente organiza os calendários milionários, que é a programação diária, eu até comentei isso na gravação, a gente sempre procura o seguinte, ó, tá em shopping? Procura saber do shopping a programação dos próximos 3 meses. Algumas coisas eles não divulgam, até porque não estão definidas ou estão em negociação, mas outras eles divulgam. Então, quando que vai ser a Black Friday do shopping? Quando que vai ser a liquida do shopping? Quando que vai ser uma ação específica do Dia dos Pais do shopping? Para que você coloque essa ação no teu calendário milionário e você potencialize essa ação. Então você tem que juntar aquilo que o shopping está fazendo com o esforço que a tua loja, daquele ponto de venda, daquele shopping, está fazendo, né? E claro, né? Dino, Oi. Olha que legal, cara. Com base no seu calendário, se você utilizar do seu calendário que você disponibilizou aí e você acompanhar os eventos do shopping, eventualmente você consegue patrocinar algum evento. Você consegue a sua marca como expositora em eventual que tiver acontecendo ali algum evento, sabe? Então, assim, só que o cara não fica nem sabendo. O cara não procura nem saber. Eu vou te falar que o shopping ele tem um calendário fixo lá e que ele aprova com muita antecedência e a maioria das coisas ele consegue falar. Ele consegue divulgar. Se você sentar lá com o shopping, ele consegue falar. Coisas muito, às vezes, que acontecem muito em cima da hora, não. Então, por exemplo, hoje é uma segunda-feira, amanhã, terça, vai ter um show no shopping, porra, tá um negócio meio não tão programado, então é em cima da hora. Ok, mas os eventos fixos, eles já estão todos programados, e você consegue eventualmente patrocinar, você consegue expor a sua marca lá naquele evento, entendeu? Então, assim, e o lojista acaba não sabendo, não participa, enfim, perde um grande filão ali, tá?
E outra, isso aqui também vira uma ferramenta de negociação, né? Porque quando você prova para o shopping que nos últimos 3 meses, todo dia você fez uma ação diferente, uma campanha diferente, você mostra que você está se esforçando, que a tua rede está se esforçando, você tem uma ferramenta para poder cobrar também, né? Você não só está pedindo, não só está propondo, mas você também está fazendo acontecer. Você sabe que Ah, especificamente esse exemplo aqui, ó, é de uma rede de óticas lá do Rio de Janeiro, que a gente fez o planejamento, são 21 lojas. E tem ações específicas para as lojas de shopping aqui, Ricardo. Por quê? Porque há dias aqui, como domingos, feriados e horários especiais, que só as lojas de shopping atendem os clientes. Então, para esses horários, para esses dias, nós elaboramos ações e anúncios diferentes. Inclusive, Ricardo, anúncio dizendo: opa, vem cá, nesse domingo a loja está aberta. Final de semana é hora de comprar o seu óculos. Por quê? E aí tem outro erro, né? Uma armadilha que é confiar no óbvio. Não, mas é óbvio que a pessoa sabe que a loja de shopping está aberta toda semana. Sim, o que talvez não seja óbvio é ela lembrar que você tem uma loja naquele shopping. São coisas bem diferentes, né? Ela saber que o sim, shopping está aberto full time é uma coisa, ela saber que a tua loja existe lá é outra coisa, né? Então, sim. anúncios, final de semana rodando o tempo todo, sábado e domingo, loja aberta até 10 horas e tal, né? Sem confiar no óbvio. Ô, Dino, sabe a primeira coisa que a administração do shopping fala para o lojista quando ele senta para negociar boleto, ou para pedir desconto, ou um parcelamento, uma eventual redução? A primeira coisa que a administração do shopping fala para o cara é o seguinte: cara, você está fazendo alguma ação de marketing? É a primeira coisa, entendeu? Então, assim, até para você barganhar alguma coisa com a administração, como você disse, até para você negociar as suas questões comerciais, as suas questões financeiras, as suas questões jurídicas, você tem que ter eliminado, né, você tem que ter quebrado essa objeção do shopping de que ele vai te perguntar: tá, o que você está fazendo de merchandising? O que você está fazendo de marketing? O que você investiu em mídia aqui no shopping? Você já fez um investimento de mídia? Você sabia que o shopping dá mídia gratuita para lojista? Você não fez ainda? Cara, então vai lá fazer, depois a gente senta para falar de desconto. Primeiro vai lá, faz tudo isso que eu te falei, espera o retorno disso, espera o resultado, depois a gente fala de parte financeira. E nessa aí, o lojista perde mais 3 meses. Então, assim, tá aí mais um motivo da importância de você ter, de fato, um calendário de marketing para você acompanhar as ações do shopping e, de fato, realizar. Olha, eu já fiz muita coisa legal com shopping, com planejamento, com organização, com antecedência. Dá para fazer ações incríveis com o shopping e o shopping gosta, né? O shopping gosta quando você propõe: oh, vamos fazer uma coisa diferente, fazer uma coisa meio maluca, vamos fazer uma exposição aqui e a gente com essa exposição eu busco um fornecedor. Eu estava no Eletro, né, Ricardo, móveis e Sim, Eletro, então chamava a Sony na época, a Samsung. Os caras gostam de ações em ponto de venda, gostam de ação em shopping, gostam do ambiente shopping. Então, sim. com planejamento, com calendário milionário, com organização, você consegue buscar dinheiro do teu fornecedor, apoio e às vezes dinheiro do shopping. Talvez o shopping não te dê grana, mas ele pague para você alguma parte estrutural ou bonifique você em relação a um custo que seria uma ação ali no mall. Enfim, só para compartilhar que nós já fizemos muitas coisas interessantes que refletiram em muita venda junto com os shoppings, desde que se tenha planejamento, organização e antecedência. Lembrando que no varejo, por que eu gosto tanto de uma ferramenta como o calendário, que parece relativamente simples, mas não é? Porque o varejo, ele é extremamente previsível em relação às principais datas e ações. Então a gente sabe exatamente quando que vai mudar a estação do ano, a gente sabe que Natal é Natal, Pais é Pais, Mães é Mães, Black Friday é Black Friday, não vai mudar, essas datas não vão mudar. Se essas datas não vão mudar, a gente pode perfeitamente ter uma paz de espírito organizando isso com antecedência, até para que vire uma ferramenta ali de negociação com os shoppings. Massa. Sim. Ricardo, você tem alguma última estratégia aí que você quer compartilhar? Algum último ponto que é muito massa saber para ter uma boa relação com o shopping, para negociar melhor com o shopping? Cara, é assim, ó. Você precisa trazer força, eventos que elevem o nome do shopping. Então, quando você for fazer alguma coisa, quando você pensar em alguma campanha, na medida do possível, tente elevar também o nome do shopping, a marca do shopping e os benefícios que
o shopping tem trazido para a comunidade, entendeu? Você vai ficar bem na fita. Massa, perfeito. Obrigado, Ricardo. Foi um baita papo aqui, super útil. Fiz algumas anotações aqui enquanto a gente falava, gerou vários insights e quero agradecer a tua presença. Deixa as tuas redes sociais aí para quem ainda não te conhece ou não te segue. Legal. Eu estou no Instagram, ricardo.bolandini, e de redes sociais só essa que eu utilizo. E se alguém quiser entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail, ricardo@2r de rato, b de bola, .com.br. Valeu, Dino. Beleza, o pessoal vai deixar aqui na descrição do vídeo para facilitar a sua vida. E ó, se você é dono ou dona de uma rede de lojas, fatura mais de 1.200.000 por ano, atenção, tem um convite para você. Um convite para uma sessão estratégica com o meu time. Tá? O meu time abre alguns horários, meus e dos nossos especialistas, para um diagnóstico onde a gente consegue ter mais clareza sobre o momento da sua rede e sobre os próximos desafios, as prioridades para você faturar o próximo 1 milhão. Então, se esse é o teu caso, se você tem uma ou mais lojas e fatura mais de 1.200.000 por ano, clica no link que está na descrição desse vídeo ou me chama no direct do Instagram para agendar a tua sessão estratégica. Esse foi mais um podcast Varejo na Prática. Se você já me segue no Instagram, ativa as notificações. Se você ainda não me segue no Instagram, eu sou @DinoGueno. Segue lá, quero te conhecer tua história, conhecer teu desafio, manda um direct para mim. Ricardo Bolandini, um abraço, meu amigo, obrigado mais uma vez. E se você curtiu esse vídeo, compartilha com amigos que têm lojas. Forte abraço.